Canal aberto aqui no canal 24 Horas, entrevista hoje, para atualizar informações, né? A nossa querida, respeitável, né? Uma pessoa que gosta, não só gosta, né? Vive educação 24 horas. Eu estou exagerando isso, professora Eliane? A senhora vive educação 24 horas? 24 horas. É mesmo, é 24 horas sim. É uma missão, né? É a minha vida. Olha só, a professora Eliane Aparecida Busnardo Bueno, você vê só quando ela resumiu. É minha vida, banana. Professora, vamos atualizar informações. Como é que está a situação, essa situação da pandemia envolvendo a educação da cidade de Brusque, né? Queria que você falasse os caminhos, está tudo bem, não está, o que poderia melhorar. Fique à vontade. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada por esse espaço. É muito importante a gente ter esse canal aberto para conversar com a comunidade, né? Para prestar conta desse serviço público tão importante, né? Que é a educação da rede municipal de Brusque. Hoje nós estamos na casa de 7.500 alunos do ensino fundamental, dos quais praticamente 65% tem sido atendido via plataforma Moodle, né? 30 e poucos por cento, incluindo os mesmos da plataforma Moodle e outros, pelo WhatsApp. E daí um pouco menos de 25% com as atividades impressas. Então, nós nos propusemos mesmo, desde o início, a fazer alguma coisa, a fazer uma ação, a ter uma atitude, e ela foi a atitude do dia 6 de abril, de iniciarmos as aulas não presenciais. E, ao longo desses mais de 30 dias, aí, o que nós temos feito é todos os esforços para aperfeiçoar os processos. Desses 7.000 e quase 500 alunos, do primeiro ao 9º ano, nós temos apenas 45 alunos que eles não têm se apresentado para as atividades. Embora o busca ativa ele esteja, né, de fato acontecendo, mas nós entendemos que há algumas questões aí circunstanciais. Famílias que levaram os filhos para que outros cuidassem em lugares que não têm acesso à internet, por exemplo, né? Então, estamos assim levantando algumas hipóteses e ainda assim procurando achar onde estão esses 45 alunos, né? Nós fazemos relatórios semanais, todas as sextas-feiras nós então encerramos o período em que os diretores alimentam com as informações e nas segundas-feiras pela manhã nós temos então o panorama do que aconteceu na rede municipal, né? Embora todo o sacrifício que todos nós, nesse momento, estamos fazendo, né, é bom que se diga sempre que todo profissional da educação ele também tem sua família, ele também é afetado pelas questões econômicas. Desculpa interromper, ela tem a sua vida. Sim, né? Então, a empatia nesse momento, né, é um termo que ele aparece agora, né, mais necessário do que nunca. Nós temos dentre as competências socioemocionais que estão estabelecidas pela Base Nacional a empatia, e agora é o momento de a gente viver isso mesmo, né? Se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, né? Num exercício de trocar o papel para entender por que tem aquela atitude, por que está fazendo, né? Nós já vivemos um momento tão difícil, né? Um momento que é tão angustiante, que a gente não consegue defender posicionamentos, porque nós não temos, né, comprovação de que esse posicionamento ou aquele sejam o absolutamente correto. Então, é muito difícil, né? A gente poderia, nesse momento, ter também um pouco buscar um equilíbrio para fazer umas leituras né, e com isso tentar minimizar o impacto de tudo isso que nós vivemos, né? Então, na rede municipal, nós temos a cada dia visto quanto que o professor, nessa reinvenção, porque é isso, né? E esse momento ele mostra para nós a importância da presença do professor no processo educacional, no processo escolar. E, por outro lado, também mostrou a importância do professor se relacionar com as novas tecnologias. Então, eu digo assim, se tem algo bom para a gente tirar disso tudo que está ruim,
é o quanto que a educação brasileira vai avançar pós a pandemia na questão tecnológica, né? Como ferramentas, como espaços para nos auxiliar nessa mediação entre o conhecimento e o aluno, que é o sujeito aprendente. Professora, a avaliação, né? A pergunta vai direcionada agora na avaliação. A gente viu que o começo, claro, né, dependia de muitas coisas, muitas vezes não tinha informação, tiveram que se virar nos 31, né, porque 30 era pouco, né, o pessoal da educação, até porque não existia, né? Você, quando não tem uma coisa, você tem que fazer uma reinvenção. E tem que ser rápido, porque as crianças não podem ficar sem aula, né? Então, essa loucura toda que aconteceu e tal. Agora, a minha preocupação como pai, como vovô também, como membro de sociedade, né? Esse aluno, vai ser feita uma avaliação, ou o que ele já está aprendendo online, ou aqueles que vão, ou que foram para, né, a parte que receberam a parte, o papel, né, aquela parte mais física, né, vai ser feita uma reavaliação daqui a pouco. O que pensa a Secretaria de Educação da cidade de Brusque? Sim, nós, nesse momento, nós já estamos construindo um plano de volta às aulas, né, que nós não sabemos exatamente quando será, mas é preciso justamente, a partir dos resultados que a avaliação diagnóstica vai nos trazer, para apontar quais são, né, os pontos em que ficaram subentendidos ou não entendidos, para que haja uma recuperação, né? Nos é aí sugerido algumas alternativas, né? Uma delas poderia ser o aluno ele vem para a aula no presencial e ele continua tendo umas atividades remotas, né, no contraturno, porque daí logo em seguida ele já tem como fazer a devolutiva com o seu professor fisicamente ali presente, né? Mas assim, a orientação da Secretaria da Educação neste momento é fazer avaliação diagnóstica, ou seja, tudo aquilo que está sendo colocado ali para que haja, de fato, e se houver, então, a construção do conhecimento, que fique registrado para que essa criança, esse aluno, depois, num determinado tempo, e esse tempo é o da volta, né, às aulas presenciais, possa, de alguma forma, ser dado a ele a oportunidade de acessar novamente, né? Porque, assim, hoje, com a base curricular, o que nós temos de mais importante são as competências que esse aluno, ao longo da sua vida escolar, né, ele até chegando ao ensino médio, ele consiga desenvolver. Então, para cada etapa, digamos assim, uma quantidade, uma dose, né, para chegar lá no final e ter um conjunto, então, né, de fato ali estabelecido para ele ser um cidadão, né, com conhecimento e com outros aspectos, né, que são daí as competências socioemocionais. Então, nesse momento nós estamos fechando o trimestre, então precisa ter ali uma nota, né, porque é uma questão legal, né? Se ele é transferido para uma outra unidade, para uma outra cidade, para uma outra rede, ele leva consigo isso, né, no seu histórico. Mas o mais importante disso tudo, e a gente tem salientado, é garantir o direito das aprendizagens, né? Então, nós temos que cumprir uma carga horária, mas não é só o fato do cumprimento dessa carga horária, é o que nessa carga horária foi de fato realizado para que esse aluno não tenha, ou tenha minimamente as perdas, né, que todo aí o contexto ele já apresenta, né? O que nós lamentamos muito é esse período do distanciamento, do isolamento, da suspensão das atividades presenciais, é o convívio, porque essa interação social ela é fundamental para desenvolver vários aspectos, né? Então, nesse momento, não tem, está privado, né? Imagina uma criança pequena, lá da educação infantil, da creche, que tem boa parte do seu desenvolvimento humano estabelecido pelas relações dele com os adultos daquele espaço e com as outras crianças, e, nesse momento, ele não está podendo acessar a esse convívio, né? Então, assim, nós lamentamos muito. Nós, educadores, sabemos o quanto que isso
vai ter que ser de alguma forma, e nós então acreditamos muito na pesquisa, para nos apontar como é que depois nós vamos fazer para minimizar ou para de fato que não afete, né, nesse crescimento dele cognitivo, psicológico, né, para que ele venha a ser um sujeito saudável e saudável nas relações também. Eu tenho, fazendo um gancho naquilo que a senhora falou, eu tenho quase convicção, né, para não dizer certeza, mas uma convicção, que essa falta do relacionamento de todos os alunos, né, com seus amiguinhos, seus colegas, seus parentes, muitos deles até com os avós, né, vovô, vovó que não pode ver o neto que não pode ver o vô, a avó, é um negócio, nossa, que dói muito, né? Eu sinto falta das minhas netas que estão longe do meu neto. Eu sei que estão bem, graças a Deus, mas é uma dor. Agora, você imagina você ali, vizinho da casa, né? Você não pode ir lá ver seu avô porque é perigoso ir lá por causa dessa tal da pandemia. Então, imagina a cabeça de uma criança, né? A gente que é adulto já sente um coração apertado, imagina uma criança, a senhora bem colocou. Professora Eliane, com relação à alimentação, né? Eu gostaria que a senhora falasse isso para todos nós, porque nós temos as merendeiras, aqui vai o meu beijo, o meu abraço, sempre mando um beijinho para elas, né? Elas fazem com muito amor toda a comida, toda ali aquela refeição para a criançada. Por exemplo, assim, a senhora tinha um contrato, a Secretaria da Educação tem um certo balizamento, né, para receber fruta, legumes, não sei o que, né? Tudo certinho, né? Como é que a senhora administrou isso? Fala para nós. Num primeiro momento, nós suspendemos os contratos, né? Porque, como já disse em outra oportunidade, o valor que vem do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é complementar. Então, ele não supre toda a necessidade que o município tem em relação a essa questão. Então, num primeiro momento, nós suspendemos os hortifrutis, porque são aqueles entregues semanalmente, então isso não teria uma logística para continuar acontecendo. E os demais, que são os secos, que a gente chama, e as proteínas, que são as carnes, então, de acordo com o valor que o programa repassa, nós estamos comprando, né? Então, assim, nós entregamos mais de 900 kits de merenda para aqueles que se encontravam de acordo com o critério do Bolsa Família e do BPC, que é aquele benefício continuado. Agora, a partir de hoje, nós estamos entregando mais de 730 kits para aqueles que estão inscritos no CAD único, do cadastro único. Então, para que seja beneficiário de algum programa, ele precisa estar inscrito no cadastro único. Então, agora nós fomos ao cadastro único, encontramos lá as famílias que não haviam recebido ainda pelos outros benefícios. Então, mais de 730 kits a partir de hoje. Também nós já vamos lançar em seguida um link que chama merenda.brusque, onde as pessoas que se encaixam no critério autônomos ou desempregados e que não tenham recebido por um outro critério, né, ele então vai se inscrever ali e nós vamos distribuir para esses. Terminado esse critério, e daí o último critério da instrução normativa, são as crianças que estão em abrigo, né? Que nós temos alunos matriculados na rede que estão temporariamente em abrigo. Depois nós voltaremos para os contemplados do Bolsa Família. E assim nós iremos, enquanto as aulas estiverem suspensas, enquanto o governo federal mandar o valor para a complementação da merenda, né? Então, continuamos com aquela ideia de R$ 76 a R$ 80, né? Então, ele recebe, em alguns kits, arroz, feijão, macarrão, sempre uma proteína, sempre uma carne, um doce para o pão, né? Então, assim, alguns itens, né, que a nutricionista considerou essencial, mas que também nós sabemos que ajuda a família, mas ele não chega nem de perto, né, aquela merenda que aquela merendeira tão esforçada lá, que nós temos dezenas delas espalhadas pelas nossas escolas, né, elas elaboravam, né? Então, o produto é o mesmo,
aquela matéria para fazer a comidinha, ela está ali, mas não tem, né, não tem aquele tempero, aquele carinho, aquela quantidade, né? Mas assim, para amenizar um pouco, né, e para talvez, né, num primeiro momento, ajudar aquela família lá que esteja passando por necessidade, acredito que esse kit seja muito bom, né? Professora, muita gente está numa situação realmente difícil, né? A gente tem feito alguns contatos, né? A gente vê a dificuldade do próprio voluntariado, né? As instituições que dependem de apoio, né? Aí estão fazendo vaquinha virtual, etc. Muitos aqueles que ajudavam não podem ajudar mais, muita gente desempregada, uma situação realmente muito difícil, né? E a gente vê a importância da escola, do professor, da merendeira, da professora, do professor, enfim, de toda uma rede de troca de informações para a gente levar a educação e viver a vida, trocar, né? A vida é uma troca, né? De emoções, né? De carinho, de respeito, né? De sorrisos, né? Mas o que eu pergunto para a senhora agora é o seguinte: existe um balizamento de quando volta, né, as aulas, porque a gente vê que esse governador campeão, ele toma atitude, daqui a pouco muda, toma atitude, muda, depois vai saber que não deu certo e tal, e fica esse imbróglio todinho que envolve saúde, envolve educação, envolve atitude, né? E a gente vê até a autoescola, professora, ele fala as coisas e tal, ônibus vai votar, não vai, diz que vai, não vai. Então falta muita informação, né? Talvez o maior pecado, essa é a minha modesta opinião, do campeão Carlos Moisés da Silva, foi ele não buscar conhecimento para tomar atitude, né? Humildemente falo isso com uma crítica ao campeão governador, porque tomar atitude, você mudar, depois você vai ver que não era bem assim. Ele foi por esse caminho, infelizmente, né? Eu penso que a idade chega para nós e entendo que o que você tem que fazer? Buscar conhecimento daquilo que você não sabe, buscar entendimento daquilo que você não entende, trocar ideias para você tomar atitude. Eu penso assim e procuro agir assim. Toda vez que eu tomei atitude, não pensei, desculpe o termo, dancei, né? E assim é a vida. A preocupação, a informação de quando volta e a estrutura da volta, porque não é só voltar, né? A senhora falou, olha, eu cancelei hortifruti e tal, mas aí tem que pensar alinhado a volta e como voltar, né? E a senhora falou, vão voltar também com online, meio período e tal, mas essa estrutura, porque hoje de manhã, vocês estão vendo a entrevista do Dr. Humberto Martins Furnari, atualizou as informações da saúde, e ele me disse uma coisa que não é que me tocou. São 600 colaboradores que militam na saúde brusquense. E eu creio que o número da educação deve ser um pouco maior. Qual é o número das pessoas que estão envolvidas na educação da cidade de Brusque? E queria que a senhora transcorresse sobre esse assunto da preparação, se ela sabe quando efetivamente volta às aulas presenciais. São mais de 2.000 profissionais na rede municipal de Brusque. 2.000, olha só que parece uma loucura, né? Olha a responsabilidade. Sim. Na semana passada, há uns 15 dias atrás, nós ouvimos do governador numa coletiva que tempo indeterminado para a volta às aulas e para o transporte. Depois, na semana passada, nós ouvimos que o transporte voltaria, mas não temos data. Na semana passada também, o secretário de Educação foi à Assembleia Legislativa conversar lá com os deputados, né? E lá ele conversou algumas coisas sobre a volta e, dentre elas, assim, uma organização para essa volta. Talvez primeiro as escolas profissionalizantes, né? As escolas de idioma também têm solicitado a volta, né? E assim progressivamente até que então se estabeleça. Tem alguns protocolos, né, para essa volta e que nós, nesse momento, nós não temos a chave para fazer isso acontecer. Porque como é que nós vamos manter distanciamento de 1,5 metro entre crianças lá do berçário da educação infantil, por exemplo? Isso já pela própria condição dele, da consciência espacial dele, não existe. Ele está construindo. Para os alunos do ensino fundamental, como é que nós vamos fazer isso com a estrutura física que nós temos, né?
Fazer um rodízio de alunos, como eu tenho ouvido, então uns vão ficar em casa 5 dias, depois os outros. Isso também penso que ainda gere uma outra readequação lá para a família. Uma semana ele está em casa, uma semana ele está na escola, né? São o que a gente está ouvindo. Agora, mais precisamente, então, estamos aqui nesse momento bem atualizados, tem um projeto de lei lá na Assembleia propondo a volta. E justamente ao contrário, começando pelas crianças da educação infantil, né? Então, assim, tem que combinar isso, tem que combinar. Não dá para alguém pensar lá do seu lugar, né? Porque nós não estamos falando, o projeto de lei diz assim, que quando ultrapassar 8 crianças no grupo, precisa fazer 2 turmas. Eu penso que não é para a escola pública que esse projeto tá falando. Quando ele diz que é para entregar as crianças na escola, assim, uma boa parcela dos nossos alunos do ensino fundamental utilizam o transporte, né? Então, assim, seja ele terceirizado ou com os nossos veículos, né? Como é que nós vamos fazer 5 viagens para trazer dentro da questão que nos posta do distanciamento? Ele traz num ônibus que cabe 40, ele vai trazer quanto? 20? Depois volta para buscar 20? Então, assim, nós aqui na ponta é que temos que operacionalizar essas ideias que vão surgindo, nem sabemos motivadas exatamente pelo quê, né? Então, assim, que tem que voltar, uma hora tem que voltar. Agora, como é que nós vamos, né? Os recursos, eles não têm se apresentado da mesma forma. Então, já disse numa outra oportunidade, o mês de abril, nós não temos ainda o levantamento de maio, mas em abril foi 15% a menos do recurso do Fundeb. O Fundeb para os municípios ele é fundamental. Não existiria educação municipal se não fosse o Fundeb, né? Então, como é que nós vamos manter toda a questão da higiene, toda a questão tanto da higiene do local, que lógico que as nossas escolas são muito bem limpas, mais do que uma vez por dia é feito toda a higienização, mas ainda mais com todo o cuidado que hoje tem, né? Nós temos muitos profissionais que estão no grupo de risco, né? Teríamos que contratar uma coisa. Então, assim, tudo isso vai levando a desdobramentos, né? E que eu penso que só com muito planejamento, com muito pé no chão, com muita conversa entre Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, daí que nós vamos poder montar esse cenário para essa volta ser com segurança, né? Já tem aí um estudo dizendo que as crianças menores de 2 anos são suscetíveis a ficar doente, não só a ser vetor, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou agora há pouco, né, um documento dizendo isso. Essa questão dos menores de 10 anos não estarem apresentando, graças a Deus, a doença, também por conta do isolamento, né? Então, é tudo muito complexo, nada é fácil nesse momento. Agora, sim, dentro das questões educacionais, como eu disse, a Secretaria está já fazendo um plano para a volta, mas não sabemos se vai ser agora em junho, em julho, temos o inverno. Historicamente, as doenças respiratórias, neste período, elas aparecem, né? São oportunistas, elas vêm. É um período em que nós temos muitas crianças que acabam não indo para a escola por conta de bronquites e de outras, né, outras ites que acabam aparecendo nesse momento. Então, assim, um dia de cada vez. É mais ou menos assim que a gente tem vivido, né? Agora, o secretário estadual, ele também sinalizou com uma questão que eu achei bem positiva. Ele firmou um compromisso de que 15 dias antes do anúncio da volta, nós seremos informados, para que a gente possa, então, preparar, né? Porque esse decreto agora, ele marcou 31 de maio, mas ele disse, né, em coletiva, que estaria por tempo indeterminado. Então, nós já entendemos que não seria no dia 1º de junho. O MEC, por sua vez, na semana passada, ele também lançou uma portaria dizendo que o ensino superior federal
e os institutos federais voltariam pós 16 de junho, num primeiro momento, né? Então, a princípio, nós vamos meio que a reboque, né, de uma notícia dessa, porque entendemos que, então, antes daquela data não haveria anúncio de volta, né? Mas nós vamos convivendo com essas incertezas. Professora, desculpe, vou aproveitar também, dar um pitaquinho aqui, né? Porque vocês perceberam, no depoimento da professora Eliane, o secretário da Educação vai nos avisar 15 dias antes. O governador fala que vai até tal data, mas a gente sabe que poderá mudar no meio do caminho. Então, o que mais me toca, isso não é para só criticar, é realmente cobrar, né, um entendimento. Porque nós temos gestão, aqui nós temos gestão, na nossa cidade. Eu faço uma defesa aqui para a nossa Secretaria da nossa Educação, a gente vê a dificuldade também que está convivendo a saúde, né, da nossa cidade. Então, um problema que eu entendo, eu como administrador de empresas, né, e ser empresário na comunicação, é que falta gestão, aí que está a história do problema de Santa Catarina. Porque nós dependemos de emanar, saber a emanação de um decreto, de uma mudança dele, para poder se preparar. Hoje a cidade não sabe nada. Sabe que, 15 dias nós vamos avisar a educação e tal. Mas será que vai ser 15 dias? E quando será os 15 dias? Como será? Como não será? E o pior é isso, não tem orientações, não vem conversar aqui. Porque não é só chegar aqui e falar, está liberado. Tem que ordenar caminhos. Olha, nós podemos ajudar vocês assim, podemos fazer assim. O que ajuda vocês precisam, né? Isso vale também para o governo federal e ligado à educação. Então eu vejo nesse meu comentário essa falta de gestão pós ou convivência com pandemia, né? Porque está aí a gestora da nossa educação, de certa forma assim, eles falaram isso, falaram aquilo, e não estou criticando a senhora, pelo amor de Deus, a senhora também fica em cima do muro e fala, meu Deus, o que nós vamos fazer? Você imagina a cabeça desse grupo gestor da educação da cidade de Brusque, isso vale para Blumenau, Joinville, Florianópolis, o estado todo de Santa Catarina e acredito que o Brasil todo. Agora, que esse governador nosso é campeão, ele é campeão, né? Porque ele escreve uma coisa, muda na semana seguinte, é por isso a minha crítica a ele, né? Falta gestão, falta orientação, falta proteção, mas principalmente orientação. O que vai ser feito, como vai ser feito e como você pode fazer através da nossa ajuda. Porque seria uma troca, né, professora? Porque eu imagino o desespero de vocês, falar assim, vocês vão voltar dia 30. Mas será que nós vamos voltar? Ele vai avisar 15 dias antes, mas como vai ser? Mas o governador será que pode mudar? Não pode? Aí a senhora vai firmar acordo para voltar a comida, voltar o hortifruti granjeiro, e de repente fala, mais uma semana. Tudo isso passa na cabeça da senhora? Essa preocupação é constante, né? Então a gente fica todo o tempo, de fato, numa certa insegurança, né? Porque eu acredito que se houvesse, né, um planejamento de cidade a cidade, né, então cada um fazendo o acompanhamento dos seus dados, né, e olhando a sua realidade, e que isso então fosse progressivamente acontecendo, sem que fosse algo homogêneo, assim, não, para todos. 19 de março ninguém mais tem aula. Né? Então, assim, essa notícia, de fato, ela nos pega de surpresa mesmo. Né? Então, aquele primeiro decreto lá do 19 de março suspendendo, sem que houvesse nenhuma conversa. Então, chamar os gestores municipais, né, para uma mesa, para conversar. Eu penso que dessa forma talvez a gente conseguisse alinhar algumas coisas, né? Porque são inúmeras características, né? Desde número de habitante, agora pelo número de contaminação, a evolução, a involução, que a gente já tem, graças a Deus, cidade aqui em Santa Catarina que já está apresentando, né, índices bem positivos de melhora. Então, assim, é tudo muito incerto, né? E eu digo aqui muito humildemente, eu não tenho
o dispositivo, eu não tenho a chave para, né? Não tenho mesmo. Mas penso que quanto mais a gente abrir o diálogo, quanto mais a gente puder ouvir, né, e ter opiniões, talvez a gente erre menos, tenha mais acertos, né? Lógico que o direcionamento, a condução precisa estar ali presente, né? Eu penso dessa forma. Mas, assim, ouvir, né, tirar, fazer considerações e ponderações, eu acho que nunca é demais, né? Conversar, né, professora? Trocar ideias, né? Porque a única pessoa que sabe de tudo e de todos nós só tem uma, é só Deus, né? O ser humano é aprendiz, né? E está aí o exemplo do que aconteceu na saúde, como eu falei agora há pouco, na educação, na saúde. Quando não tem conversa, gera dúvida. E o que gerou dúvida gera desentendimento, gera busca, gera mal-estar. A professora preocupada, ela entrou aqui dentro, desculpa eu falar isso, professora, eu preciso buscar algumas coisas e tal. A pessoa, quando depende de uma ação, de uma outra, de um terceiro, a gente fica meio vendido, na verdade é essa, né? Você quer fazer, você quer ajudar, mas você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não que a senhora não saiba, pelo contrário, dirige e faz uma gestão maravilhosa para a nossa saúde, junto com o seu colegiado, com todos os professores e professores, mas é uma situação quando você depende de governo, não é do município, né? De uma deliberação que a senhora bem colocou, tinha colocado antes, você fica meio perdido, entre aspas perdido, porque você fica, meu Deus, será que vem de lá, né? Isso é muito duro, muito triste, né? Mas, professora, a senhora sabe que, através do canal 24 Horas, do canal, né, esse espaço, canal aberto, é um espaço para passar essas informações para a nossa sociedade, através do canal NET, o canal 24, nosso site TV, que você pode ver pelo seu celular, mesmo que não tenha net, né? O canal NET, canal24horas.tv.com, e pelo Facebook, também essa reportagem, atualização, informação, troca de ideias, né? Para falar o que está acontecendo, porque muitas vezes tem muita gente que critica, né, professora, aponta dedo, mas não procura entender ou não quer entender, né? Mas pelo menos poder visualizar através da fala, da conversa, o que está acontecendo na nossa educação, né? Esse é um problema grave que muitos criticam. E agora, tal, eu tenho que trabalhar, o que eu faço? Eu não tenho ninguém para cuidar do meu filho. Só que a senhora também não pode fazer outra coisa senão aguardar as deliberações de um governo do Estado, né? E assim, a gente também tem ouvido muito das famílias a preocupação deles também nessa incerteza toda de mandar as crianças, né? Não são poucas as mães também que eu ouço dizendo assim, nossa, mas como que volta, né? Como que volta agora no inverno? Como é que vai ser isso? Eu acho que eu não vou ter muita segurança de mandar, né? Agora cedo ainda ouvi de uma mãe um comentário desse. E tantas outras que perguntam, né? Nos perguntam, né? Quando vão voltar? Porque temos que trabalhar. Então, assim, são vários os sentimentos, vários os aspectos, por isso que eu digo a empatia, de a gente também se colocar no lugar do outro, entender cada uma dessas falas e as razões delas, né? Eu quero aproveitar, Banana, se me permite o espaço, para dizer assim que as famílias têm sido bastante parceiras, né? Na educação infantil, onde elas são orientadas a produzir depois e postar como que foi. Então, é dado um tempo a elas, né, uma semana, o tempo delas, quanto elas puderem. E quanto trabalho bacana tem vindo, assim, e quantas relações bacanas de família estão acontecendo, né? Então, agora de manhã ainda ouvi um relato muito interessante de uma mãe que diz que o professor de educação física tinha postado uma atividade e a menininha, ela tem 2 aninhos e pouco, e esse final de semana eles conseguiram fazer a atividade e hoje de manhã, quando ela acordou, a primeira coisa que ela pediu foi para repetir a atividade que eles fizeram, né? Então, assim, que bacana, né? Que também, por meio da educação e desses meios digitais, a gente possa estar orientando um pouco essas famílias, dando a elas alguns elementos para, né, para ficar com essas crianças de uma forma assim bem saudável e bem interativa, né? A devolutiva que os pais têm também acompanhado dos alunos do ensino fundamental não é assim 100%, mas
tem devolvido também o esforço de todos os profissionais da educação, né? Do diretor da unidade, dos coordenadores pedagógicos, dos professores, dos monitores. Então, assim, todos, né, todos nesse momento se superando, se reinventando, né, recriando a sua prática pedagógica, profissional. Então, assim, nosso agradecimento, né, as nossas homenagens a esses profissionais, como a gente já disse aqui, são profissionais que também sentem tudo que, né, vem por conta aí dos reflexos da pandemia, mas que estão ali cumprindo a sua tarefa, né, sendo responsáveis, entendendo que do outro lado tem alguém que precisa. E que, nesse momento, mais do que nunca, ele tem sido, o professor, um mediador mesmo, por meio das ferramentas tecnológicas, né? Então, assim, nós não seremos os mesmos, nunca mais, em relação à educação, né? Quando tu diz que só Deus, né, onipotente, onipresente, e o que nós pedimos a Ele é sabedoria, né, para poder fazer as ações corretas, e a gente tem muito que agradecer. Eu, pessoalmente, né, porque já com mais de 35 anos no magistério, tenho a oportunidade de viver esse momento, né, à frente de uma rede historicamente tão importante para a cidade, né? Então, com todo o trabalho, com toda a luta, com toda a preocupação, só agradecimentos, né, por poder estar vivendo esse momento e pedir inspiração divina mesmo para tomar as atitudes corretas e para fazer sempre aquilo que tem que ser feito. Inspiração divina, né? É palavra forte, bonita, essencial para todos nós, né? Eu só posso agradecer a professora, né, Eliane Aparecida Busnardo Bueno, a todo esse colegiado, essa equipe maravilhosa na gestão da educação da nossa cidade. Agradecer a todas as merendeiras, agradecer aos professores, a todos aqueles que militam na educação. Porque hoje faz aniversário a minha professora, fico emocionado quando lembro dela, Maria José Rubio. Ela vai estar vendo essa reportagem em São Paulo. Hoje ela completa mais um aniversário. Eu falei para ela o que eu vou falar para a professora, o que eu vou falar para você, professor, professora. Ela marcou uma história na minha vida, na vida da dona Mônica, que estudávamos juntos o segundo ano primário, né? Então, Maria José Rubio, o meu carinho, um pouco da minha vida eu devo a você. Eu devo a você, professora, que emanou ao longo dos mais de 35 anos no seu magistério, né? E a todos os professores que estão me vendo, nos ouvindo, minha gratidão. Que vocês podem colocar sementes na vida de cada pessoazinha, como a Maria José Rubio colocou na minha vida. Então, a minha grata satisfação, ela que faz parte do meu Facebook, eu dela, a Mônica também. A gente diz assim, professora, que saudade de você. A gente ia tomar aqui suco. No sábado lá, a gente foi na casa dela, foi ver algumas fotos, não sei o que nós fomos fazer lá, e estavam lá alguns alunos, né, se envolvendo com a professora. Ela nem precisava disso, né? E quantos professores estão vendo, nos ouvindo, que se envolvem também, além, fora a escola, né? E eles mudaram. Ela mudou, ela colocou uma semente no meu coração, na minha vida, na Mônica também. Um beijo grande, professora. Que Deus ilumine sempre seu caminho. A todos os professores, porque eu vejo que se tem uma profissão, isso já falei, repito e vou morrer falando isso, e tem que ser, olha, é uma coisa assim, a mulher tem uma relação com Deus, né, quando ela gera vida. O professor tem uma relação com Deus também, porque ele faz com que o conhecimento dele seja transformado para você se tornar uma pessoa melhor. E Deus quer que a gente seja pessoas melhores. Por isso que eu digo que a mulher e os professores, professor, professora, também têm uma proximidade muito com Deus. Porque eles levam aquilo que eles aprenderam para você ser uma pessoa melhor, mais justa, mais perfeita, para a gente ter uma sociedade valorizada, uma família mais balizada, né? O quanto falta hoje. Então, portanto, meus agradecimentos para a senhora, viu, a toda a equipe, disponha sempre do canal 24 Horas, o Banana vai estar sempre aberto a colaborar, a ajudar,
Porque essa é a história. Uma mão, né? A gente juntos, abraçados, a gente faz uma corrente. E nós fazemos parte da corrente do bem, né? Portanto, parabéns pelo trabalho, parabéns, parabéns pelas noites mal dormidas, né? De tantos professores, a senhora também, porque se não tivesse preocupação, não tem amor, né? Quando ela chegou aqui no nosso escritório, nosso estúdio aqui, ela, assim, ela começou divagando certas coisas que de repente escapou. Né? Porque é tanta preocupação, né, que imagino eu, 2.000 pessoas, mais de 14.000 alunos. Né? Então, para ocupar, eu sempre falo assim, ocupar cadeira, né, como secretária, como secretário, estar como vereador, estar como prefeito e vice-prefeito, estar envolvido numa entidade chamada Prefeitura Municipal, muito fácil, só sentar lá, assinar papel, dizer não, dizer sim. Agora, se não se envolver, não tiver envolvimento, então não é secretário, não é secretário. Né? Então, mas eu posso afirmar, conhecendo já, e fico muito tranquilo em dizer isso, né? Livre de qualquer... Alguns aí, né, os contra, né, que falam, não tenho rabo preso com ninguém, para dizer assim, professora, parabéns pelo trabalho, pela luta, e por todos os professores e professoras, eu falo assim, todos, né, as merendeiras, a todos que fazem parte dessa história belíssima chamada Educação de Brusque, que eu sei. Eu há 33 anos estou aqui, eu sei da luta que é fazer a diferença, né? E depende de cada um de nós. Portanto, parabéns pela sua história, é sempre bom revê-la, atualizar as informações aqui para a cidade de Brusque, né? E me sinto muito lisonjeado de poder falar isso, poder emanar a minha modesta opinião de dizer que Brusque tem, sim, uma gestão de educação muito bacana, muito legal, e dedico aquele meu beijo à professora Maria José Rubio, eu amo ela de paixão, nossa, fico emocionado. A todos os professores, muito obrigado. Muito obrigada. E o teu ofício de comunicador também é um ofício abençoado, né? Porque imagina se a gente vivesse numa sociedade onde a informação ela não fosse acessada e por vários meios, né? E que bom que a tecnologia está aí, que bom que tem o canal 24 horas, que acessa pelo Face, que acessa por qualquer, né, meio digital, né? Que bom. E assim, que bom também que tu abres esse canal para nós, que é tão importante, que está sempre de portas abertas. Então, assim, em meu nome, em nome de toda a equipe da Secretaria da Educação, que cada vez que eu venho aqui, eles são informados, ó, estou indo lá, eles sugerem também, eles dão ideias, olha, não esqueça de falar sobre isso. Então, assim, muito obrigada, sempre às ordens, né? E, de fato, assim, nós temos uma responsabilidade gigante, né, em relação aos 14.000 e poucos alunos, aos mais de 2.000 profissionais, e a todas as famílias daí que se multiplicam nesses alunos todos, né, que faz um número gigante, né, para a comunidade brusquense. Então, assim, nosso muito obrigada, Banana, e sempre às ordens. Obrigado, professora. Obrigado a todos aqueles. Isso eu vou morrer falando também, que fazem a diferença para uma sociedade mais justa e perfeita. Que Deus nos abençoe. Use a máscara, lave as mãos, tire a roupa quando entrar em casa, cuide dos seus filhos, cuide de você, respeite o próximo, use a máscara. Não dá para entender pessoas andando na rua sem a máscara. Vamos respeitar o nosso semelhante e se respeitar. Muito obrigado, professora. Um beijo a todos os professores, professoras, merendeiras, a vocês eu amo de paixão. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado, gente.